Salmo 1. Os ímpios e os injustos. O Salmo 1 é uma promessa bíblica que assegura ao povo de Deus que segue seus mandamentos e observa suas leis, a satisfação e a prosperidade em tudo o que fizerem. Em comparação sobre os injustos, os ímpios, pecadores e zombadores, o Salmo 1 diz que eles não prosperam, são fracos e seguem o caminho da destruição, porque a verdadeira felicidade pertence aos homens de Deus. A comparação e a promessa desse belo salmo nos faz pensar em nós mesmos. Se nós estamos ou não seguindo a palavra de Deus e o seu caminho, se no nosso dia a dia nós observarmos suas leis para sermos dignos da sua promessa. O Salmo 1 fala sobre os ímpios e os justos. Deus nos mostra claramente que ser uma pessoa bem-aventurada e fugir dos conselhos que nos afastam do caminho divino. Você sabe a diferença entre os ímpios e os justos? Os justos são aqueles que pregam a justiça divina. Por outro lado, os ímpios são aquelas pessoas desnaturadas, insensíveis e, sobretudo, indiferentes, pessoas que praticam o mal. Alguns podem dizer: mas não somos nós todos iguais perante a Deus? De fato, todo ser humano foi feito por Deus e criado para segui-lo. Porém, existe diferença entre aquele que a vive de acordo com a vontade e a palavra de Deus e aquele que contraria e desafia os desejos do Criador. O próprio Deus nos diz isso através do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Vamos à nossa interpretação do Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quem não segue o conselho dos ímpios são pessoas as quais não se deixam moldar pelos padrões mundanos e pecadores. Não se deixar influenciar por conselhos que vão contra a vontade de Deus. Não se detém no caminho dos pecadores. Teoricamente, todos os seres humanos são pecadores. Somos todos imperfeitos e sim, estamos todos sujeitos ao erro. Porém, podemos errar ao tentar acertar e não seguir o caminho do pecado, tendo esta consciência. Isso é fugir do caminho dos pecadores, saber que ele é errado e se afastar dele. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem escarnece de Deus, das coisas sagradas, desrespeitam o Pai. Desta forma, se afaste de pessoas que pregam o mal, pois estas vão contra os princípios de Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando uma pessoa não tem prazer em seguir os ensinamentos de Deus, considera-se que ela perdeu a sua fé.
É de extrema necessidade refletir as palavras de Deus para encontrar consolo e prazer nelas. Precisamos nos alimentar da sabedoria divina para manter viva a nossa fé e o nosso espírito, pois será como árvore aplantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Quem não gostaria de ser uma árvore plantada junto a uma fonte de água sem jamais murchar? Quem anda junto a Deus acaba se alimentando de sua sabedoria divina. Por sua vez, estará sempre dando frutos. Sim, Deus propicia isso aos justos, aqueles que o amam, que defendem seus ensinamentos e têm prazer em viver segundo a vontade divina. Os ímpios não são assim. São, porém, como a moinha que o vento espalha. Nem todas as plantas sobrevivem, algumas secam e morrem. Com os ímpios acontece a mesma coisa. Não se alimentam da misericórdia divina. Escarnecem de Deus e das coisas sagradas, e a eles não vem nenhuma água para alimentar. Definham aos poucos e morrem, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios é um destino que não vale a pena. Muitos se afastam do caminho de Deus, achando que isso não terá consequências. Mas a verdade é que Deus é fiel, e se Ele disse que o caminho dos ímpios perecerá, mais cedo ou mais tarde, Satanás puxa o tapete de quem vive sem alimentar o seu espírito com a sabedoria divina. E você, seguirás o caminho dos justos? Reze com muita fé diariamente e terás uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida bem-aventurada. Que a paz de Deus habite em você.